Olá! Trabalhar em regime de contratação garante ao jornalista algumas estabilidades que o freelancer pode não ter. A flexibilidade nos horários e a oportunidade de atuar em áreas distintas de vários meios de comunicação faz com que cada vez mais profissionais do jornalismo optem por seguir na carreira de forma autônoma. O Imprensa e Debate está no ar e hoje nós vamos tratar das vantagens e desvantagens de ser um jornalista contratado e de seguir na profissão como freelancer. Para conversar com a gente, eu recebo Romário Ferreira, repórter da revista Construção Mercado e Guia da Construção, e Juliana Nakamura, repórter freelancer que atua principalmente em revistas especializadas em construção civil e arquitetura. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E para começar, Romário, Juliana, nós vamos assistir a uma matéria que a equipe do nosso programa fez com um jornalista que já trabalhou tanto como freelancer como contratado. Trabalhar como freelancer ou ser contratado de uma redação num veículo de comunicação é a dúvida de muitos jornalistas. O que é mais vantajoso para a empresa e para o jornalista? Existe espaço e dinheiro para colocar mais jornalistas nas redações? Este e outros pontos devem ser analisados na hora de buscar uma oportunidade. Bruno Loturco é jornalista formado e já trabalhou como repórter contratado e freelancer. Hoje, ele é editor de uma revista em São Paulo. Agora, Bruno faz uma análise para nós dos benefícios e malefícios de trabalhar de forma autônoma. Os prós são principalmente a flexibilidade de horário, que você pode fazer seu horário, e de assunto, porque você não fica restrito a uma única editoria. Se você for bem relacionado, você consegue trabalhar em diversos veículos diferentes e acaba tendo essa versatilidade. Já para o jornalista contratado, as vantagens são outras. Tem a estabilidade financeira, principalmente, e não precisa ficar correndo atrás do trabalho, porque o freelancer, ele na verdade precisa ter um bom relacionamento com diversas empresas, diversos editores. De uma empresa falhar, ele poder recorrer a outra. Então, o contratado tem essa vantagem, além da estabilidade financeira, aí férias, 13º, FGTS, tudo que o freelancer precisa ser muito organizado para poder fazer por fora. Mas tanto freelancer como contratado requerem alguns cuidados. Acho que depende muito do perfil do profissional. O profissional que prioriza a flexibilidade de horário, ele deveria procurar ser freelancer, mas isso depende muito da organização pessoal dele, porque um freelancer, para ser bem recebido numa redação, criar um relacionamento de credibilidade, ele precisa ser muito... trabalhar junto com a empresa, não se tratar como um mero profissional que acabou o trabalho aqui e vai para outro. Bom, nós vimos aí na matéria a visão do Bruno, que já trabalhou das duas formas. Vocês concordam com ele? Eu acho que tem sim os prós e os contras dos dois lados, mas assim, eu acredito que ser contratado ainda... existem mais vantagens de ser contratado do que ser freelancer, entendeu? Principalmente quem está em início de carreira. Você precisa da bagagem, precisa de experiência, e você só consegue adquiri-la se você estiver numa redação. Você tendo o feedback de um editor, você tendo a segurança de poder errar e ter alguém ali para te ajudar. Eu acho que nesse aspecto, principalmente para quem está em começo de carreira, ser contratado ainda é mais vantajoso. Entendi. Juliana, você concorda? Eu concordo sim. Eu acho que o trabalho do freelancer é um trabalho muito solitário, né? Você toma as decisões sozinho, você tem muita autonomia, isso por um lado é muito bom, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma cancha para poder suportar tudo isso, né? Então, se você está no início de carreira, realmente vai fazer falta ter um editor lá do seu lado, te orientando, os colegas para compartilhar conhecimento. O ambiente de redação. Exatamente. E, Romário, eu queria saber de você que trabalha em regime de contratação, na sua visão, quais são os pontos negativos de um freelancer? Olha, primeiro eu acho que é muito mais fácil ser contratado do que freelancer. Para você ser freelancer, você precisa ter perfil, você precisa ter o perfil, você precisa ter muita disciplina de horário, você precisa também ter experiência para poder, vamos dizer assim, abandonar uma redação e partir para ser freelancer. Porque você precisa ter muito contato, como foi dito na reportagem, você precisa ter um leque de opções para que você não dependa apenas de um veículo, entendeu? E também tem outra questão financeira, né? Porque para que um freela consiga ter uma estabilidade econômica, ele precisa ter vários freelas, vários trabalhos ou várias empresas, né? Precisa trabalhar para várias empresas. E aí pode acabar sobrecarregando. Eu acho que nesse aspecto de produção, no aspecto produtivo,
acho que ele consegue produzir muito mais estando na redação. Entendi. Na sua visão, Juliana, que trabalha como freelancer, quais são os pontos negativos de um contratado? Eu não sei se há muitos pontos negativos, não. Fazendo um contraponto com o trabalho do freela, eu acho que o contratado ele fica muito restrito à realidade daquela empresa onde ele está trabalhando, né? Isso é bacana, mas às vezes é legal você ampliar um pouco o seu horizonte, ver outras realidades, outras culturas, né? Trabalhar com outras pessoas. Eu acho isso é uma vantagem do trabalho de freela que o contratado não tem. Tem a questão também da flexibilidade de horário, que é muito legal para o freela, mas que também vem junto com uma responsabilidade, né? Porque se você não souber o que fazer com essa flexibilidade de horário, você não trabalha e aí você não ganha. Legal. Era essa pergunta que eu ia te fazer. Eu queria saber os pontos positivos que fizeram você escolher ser freelancer. As coisas meio que aconteceram. Eu não escolhi ser freelancer, não. Eu trabalhava numa redação e aí, num desses cortes, eu acabei saindo e comecei a trabalhar como freela, como opção para ganhar dinheiro mesmo, porque eu não tinha trabalho, né? E aí, uma coisa foi levando a outra. Quando eu me vi, eu estava com uma quantidade de trabalho bem razoável, a ponto de ganhar a mesma coisa do que eu ganharia numa redação. E aí eu comecei a pesar e falei, não, acho que tá valendo a pena. Né? Mas acho que deu certo por causa do meu perfil, assim. Eu acho que deu certo por isso. Varia do Não perfil que de dê cada certo um. para todo mundo. Legal. E, Romário, o que te fez escolher ser um jornalista contratado? Eu acho que assim, eu me formei há 2 anos, há pouco, 1 ano e pouco, na verdade, eu sou recém-formado. E assim, eu acho que para que um dia eu talvez venha a ser freela, eu preciso ter passado por várias redações. Hoje eu prefiro ser contratado. Hoje eu prefiro, talvez, se eu virasse freela, eu ganhasse um pouco mais, porque eu poderia trabalhar mais, fazer mais reportagens, ganharia mais. Mas hoje, para mim, o que mais me interessa é ganhar experiência. E na redação é onde eu posso adquirir isso, entendeu? Na redação, estando junto com o editor, aprendendo, entendeu? Acho que isso é fundamental. Então, é interessante. E pesando, então, os dois lados, na visão de vocês, é melhor ser freela ou contratado? Eu não acho que tenha um modelo melhor que o outro. Eu acho que tem aquilo que é adequado para cada um em determinado momento da vida. Né? Eu concordo com o que ele disse. No início de carreira, trabalhar como freela, não sei se é uma opção muito legal, não. Acho que você precisa de uma experiência de redação mesmo. Né? E eu acho que uma vantagem do freela é quando ele entende o que o editor quer. Sim. E ele só entende isso quando ele esteve naquela posição ou esteve muito próximo daquilo. E a sua visão, Romário? Na verdade, acho que não existe mesmo isso de uma coisa muito clara de que isso é melhor, isso é pior. Eu acho que é perfil, eu acho que é muito de cada jornalista, cada profissional, e de entender de que está num momento que pode ser freela ou ainda tem que continuar sendo contratado na redação. Eu acho que não existe isso muito claro. O jornalista contratado ele tem aquela segurança que é o pagamento do INSS, que o freelancer não tem. Como ele pode se organizar para ter esse dinheiro reservado? O freelancer ele precisa se organizar, né? Começa por aí, assim. Ele precisa se planejar, precisa se organizar, precisa ser um cara bem concentrado nessas questões, né? Você acaba tendo que aprender um pouco sobre contabilidade, sobre impostos, tributos, essas coisas super chatas que a gente não gosta muito. Né? No caso, eu pago previdência privada e recolho o INSS todo mês. Então, você acha que tem que se organizar Sim. bem com as contas? Aí, trabalhar como freelancer na área de economia também ajuda a manter as contas? Acho que sim, acho que ajuda sim. E o freelancer ele consegue manter uma rotina, mesmo sem a cobrança que um ambiente de redação impõe? Eu acho que com a experiência, sim. Acho que ao longo dos anos você vai pegando experiência, você vai conseguindo manter uma rotina, você consegue ter horários mais assim regrados, você consegue ser mais profissional. Eu acho que sim. É muito difícil isso. Assim, é possível, mas é difícil. No começo, eu sofri bastante com isso, assim, porque você tem aquele tempo, você está sozinho, você tem aquelas encomendas e aí você tem que dar conta de tudo, né? E acabava trabalhando mais horas do que o necessário. A rotina chega a ser um grande problema para o freelancer, então? Pode ser um problema enorme. Sim, se ele não tiver disciplina e não conseguir resolver isso, inviabiliza. Até porque ele trabalha em casa, né? Na maioria das vezes ele trabalha em casa
Em casa você tem um outro para perturbar, tem às vezes pai, mulher, sabe, marido, e pode, sabe, nem sempre você vai ter aquela atenção que você tem na redação. Você pode ser atrapalhado por alguém pode chegar, e aí você pode, não é como na redação, né? É diferente. É legal você separar assim, o que é uma pessoa que está em casa fazendo um bico, um trabalho temporário, alguma coisa assim, do jornalista que trabalha em casa mesmo, e, entendeu? E é profissional, tem um trabalho profissional, né? E então você tem isso, você tem horário, você tem que fazer pausa para almoço, você tem o horário de encerrar o expediente, porque você tem que sua família para cuidar, né? Você tem que impor esses limites, sim, porque senão uma coisa vai atrapalhando a outra, a vida particular vai invadindo a vida profissional e vice-versa, e você não faz nada direito. E na visão da empresa, o que deve ser mais interessante? Trabalhar com jornalistas contratados ou com freelancers? Isso a gente conversa daqui a pouco, porque o Imprensa em Debate vai para um rápido intervalo. Até já! O Imprensa em Debate está de volta e o tema do nosso programa de hoje são os jornalistas contratados e freelancer. Eu recebo a Juliana Nakamura, que é freelancer, e o Romário Ferreira, que é contratado. Bom, no bloco passado a gente falou da visão do jornalista e eu encerrei deixando no ar uma pergunta sobre o que é mais vantajoso para a empresa. Na visão de vocês, o que é mais vantajoso para ela? Eu acho que para a empresa o freelancer é mais vantajoso, porque você não tem um custo de contratação. Um empregado hoje ele representa um custo que aí engloba, aí você tem vale transporte, vale alimentação, você tem uma série de impostos, uma série de coisas para pagar. E hoje a gente percebe que a tendência é cada vez mais as empresas terceirizarem isso e contratar mais freelancer do que jornalistas para a redação. Legal, o que você acha, Eu acho Juliana? que isso vale principalmente para reportagem, né? Você vê muito freelancer fazendo reportagem. Edição, por exemplo, é um trabalho que você não consegue terceirizar ainda. Sim. Né? A arte, a finalização do produto, né? Então, ainda vão precisar de jornalistas em redação. As redações não estão morrendo, não. E o recente número de demissões que nós tivemos e também o fechamento de grandes jornais, como aconteceu recentemente com o Jornal da Tarde, tem mostrado que o jornalista tem que ter um receio com o seu emprego. Isso é um indicativo de que o número de trabalho para os freelas vai aumentar? Eu não tenho dúvida disso. Para mim, sim. Eu acredito que a gente já vem notando isso e a tendência é cada vez mais aumentar. Um próprio exemplo, a empresa onde eu trabalho demitiu recentemente alguns jornalistas e eu percebo até pelos outros veículos do setor, a gente vê, principalmente os especializados. Assim. Não só, também a mídia em geral, a gente vê alguns jornais, o Grupo Estado, a gente viu que demitiu recentemente vários funcionários. E eu acho que essa tendência ela está bem evidente e deve aumentar. Você concorda, Acho que em Juliana? revista funciona muito. Assim, em jornal diário você já não consegue imaginar muito como é que um freela trabalharia, né? Assim, ele trabalha com um pouco mais de prazo, com uma encomenda, então uma pauta fria, né? Então acho que para revista funciona bem. Agora para jornal não sei não. E o jornalista contratado, ele costuma ser pautado, ele tem um editor ali que fica dando as dicas. Vocês acham que isso pode atrapalhar caso ele queira trabalhar como freelancer? Não, eu acho que não. Não, acho que vai muito da postura de cada profissional, entendeu? O jornalista, acho que por natureza, ele tem que ser um ser curioso, um ser, sabe, intrometido. E se ele for assim, ele vai conseguir alguma coisa. E o freelancer ele pode se especializar em vários assuntos e assim trabalhar para várias empresas, enquanto o jornalista contratado, ele trabalha em vários assuntos também, mas só naquele lugar. Você acha que a abertura de leque que o freelancer tem ajuda mais do que o do contratado? Eu acho que sim. O contratado, às vezes, ele fica muito restrito àquele tipo de assunto, né? Às vezes tem empresa que não admite que um contratado faça um freela aqui, outro ali para uma empresa. Principalmente quando a empresa ela é focada num assunto. Isso, principalmente quando é especializada. A gente vê muito isso.
Já o freelancer não, ele tem um pouquinho mais de abertura para trabalhar não só para aquele tipo de assunto, mas também para uma mídia mais geral, assim, uma coisa não tão segmentada. Eu acho que- E o que você acha que o contratado pode fazer para não ficar atrás do freelancer nesse sentido? Não sei, acho que vai muito da empresa. Eu acho que não tanto do contratado, assim. E, enfim, eu acho que é mais ou menos isso, depende da empresa. Não sei E se você muito, acha? se o profissional tem muito o que fazer nesse caso, né? Acho que Não tem muito o que fazer. Mas você acha, então, Juliana, que o contratado ele tem essa desvantagem em relação ao freela? sim, com certeza. Eu acho que essa é uma das vantagens do freela, né? Esse leque amplo que você tem, né, de possibilidades. Agora, você tem questões éticas também que precisam ser consideradas, né? Não é porque você é freela que você pode trabalhar em qualquer lugar, de qualquer jeito, para qualquer um, né? Eu trabalho com mídia especializada, eu não escrevo para revistas concorrentes. Eu circulo no mesmo setor, mas eu não trabalho para revista concorrente. Legal. E a empresa, ela tem o ponto positivo de não arcar com vale transporte e vale refeição. Esse valor é repassado no pagamento de um freela? Olha, eu entendo, não sou freela, mas assim, falando como... eu entendo que não, eu entendo que isso varia muito de empresa. Tem empresa, principalmente a mídia mais especializada, ela tende a pagar um pouco melhor. Assim, não é regra que vai ser freela que você vai ganhar bem. Tem empresa que não paga bem no mercado. Não é mesmo, assim, se paga muito mal por matéria. Você ganha no volume, você faz você consegue aproveitar melhor o seu tempo, então você faz mais, você trabalha mais e por isso você acaba ganhando mais ou a mesma coisa que um contratado. Mas não que se pague muito bem por trabalho, não. Interessante. E o freelancer, ele pode apurar matérias por conta própria, fora do local de trabalho, de costume dele, como apurar uma matéria no Nordeste. Um jornalista aqui de São Paulo que apura uma matéria no Nordeste. Ele não vai até lá, mas ele entra em contato por telefone e tudo. Você acha que o jornalista que é freelancer, ele pode ter até prejuízo na finalização dessa matéria? Eu acho que em alguns casos, sim. Se ele não souber lidar com isso, certamente pode tomar prejuízo, sim. Não é um caso raro, então. Não, tem muita empresa que não reembolsa isso, né? Eles às vezes pagam, o valor da matéria é X, pronto. E aí você precisa se locomover para uma outra cidade, você precisa fazer uma ligação, alguma coisa, que você tem um gasto, para a empresa, aquele valor já está incluso essas despesas, entendeu? E às vezes a questão do tempo, né? É uma dificuldade que eu tenho mesmo, às vezes, de avaliar o quanto tempo eu vou demorar para fazer determinada matéria. Então, se eu fosse colocar um preço nisso, né, seria muito complicado, né? Mas eu tenho uma teoria, que eu não sei se é certa, mas para mim está funcionando, que a gente não deve só olhar no valor que se paga por matéria, na hora de avaliar se um trabalho vale a pena ou não, entendeu? Porque aquele trabalho ele pode acrescentar outras coisas, além daquele valor que ele te paga, né? Então, pode ser algum contato interessante, pode ser algum veículo estimulante, pode ser algum tema que te desperte algum interesse. Então, é legal pensar um pouquinho além daquele valorzinho, sabe? O freela, acho que ele não pode agir como se fosse só um mercenário. Me paga e eu faço isso, pronto, entendeu? E mesmo sem o contrato, vocês acham que é possível conquistar uma estabilidade sendo freelancer? É possível, mas é difícil. Assim, eu estou feliz do jeito que eu estou trabalhando, mas eu tenho muitas amigas que são ótimas jornalistas, excelentes profissionais e que não conseguiram essa estabilidade, entendeu? Por isso que eu te digo, é muito questão do perfil da pessoa e às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Também tem isso, né? Entendi. O que você acha? É perfil, eu acho que depende da pessoa, sabe? A pessoa tem que ter, voltando ao que a gente falou no primeiro bloco, a pessoa tem que ter disciplina, tem que saber que ela tem aquele horário para trabalhar, entendeu? Ela não pode ficar refém do trabalho, trabalhar o dia inteiro, sabe? Ela tem que ter muita disciplina. Eu acho que é mais ou menos isso. E, Juliana, você demorou quanto tempo, mais ou menos, para conquistar essa estabilidade? Não fiz essa conta ainda, mas foi bastante tempo. Porque você trabalha como freelancer há quanto tempo já? Já estou há 7 anos nessa 7 anos, vida. então não é um negócio rápido. Não é, assim. E levando em consideração os impostos e os encargos, é possível que um jornalista freelancer fature mais do que um jornalista contratado? Assim, falando como contratado, eu acho que sim. Acho que sim, Acho que sim. Pelos casos que eu conheço,
Eu conheço freelancers que ganham bem mais do que eu que sou contratado. Não, eu já recebi algumas propostas para voltar para a redação e sempre avalio, assim, não avalio só o preço, só o salário, mas não vale a pena, no final das contas, né? Acho que eu estava ganhando mais ou menos a mesma coisa, então, para ganhar mais ou menos a mesma coisa, eu fico nesse esquema que está funcionando bem para mim, entendeu? E eu tenho muita flexibilidade e isso também tem o seu valor. Sim, com certeza. E na maioria das empresas, os trabalhos considerados importantes, as grandes matérias, elas são feitas dentro da redação. Por que que isso acontece? Eu acho que é muito o cuidado, né? O cuidado com a matéria, de você estar discutindo ali com o editor, da matéria sair do jeito que o editor quer. E na redação, ali com o editor, ali por perto, acho que é mais fácil, né? Acho que do que fora. Às vezes o pessoal reclama muito que freela falta comprometimento, freela pega muita matéria, aí não consegue entregar, não sai do jeito que quer, entendeu? Claro, há exceções, né? E isso não é regra. Mas ali a matéria sendo produzida na redação, eu acho que é mais fácil de você corrigir, porque nem toda a pauta é certa. Às vezes, no meio da pauta, você vê que a pauta é meio torta, você precisa mudar o rumo da reportagem, e acho que ali, na redação, é mais fácil, né? Você consegue discutir, ter mais ideias. Legal, Eu trabalhei como editora por um tempo, né? E a nossa revista trabalhava muito com freelas, né? E tínhamos freelas fantásticos, mas também a gente tinha uns problemas, assim. Então, eu sempre penso assim, que o editor, quando ele passa um trabalho para um freela, ele quer se livrar da dor de cabeça, ele não quer que você fique levando mais problema para ele, entendeu? Então, acho que essa é um pouco da postura que o freela tem que ter. Ele tem que pegar aquele trabalho, avaliar se ele pode resolver e resolver, entendeu? Não ficar gerando mais problema em cima daquilo, entendeu? Porque na hora do fechamento, o editor precisa fechar a revista, o jornal, e a matéria chega torta, e aí como é que faz, entendeu? Em relação à qualidade do trabalho, um jornalista que tem uma rotina dentro de uma redação consegue estabelecer uma qualidade maior no trabalho do que um freelancer? Eu acho que o repórter contratado, o que está na revista, na redação, no dia a dia, ele tende, sim, a fazer um trabalho melhor, porque ele entende melhor a dinâmica daquela empresa, a linha editorial daquela publicação, então é mais fácil para ele, sim. Agora, isso não significa que o freela não possa atingir esse nível de entendimento, né, de aprofundamento. Acho que depois de um tempo e de muito trabalho, eu acho que o freela pode conseguir, sim, esse status e fazer matérias tão boas quanto de quem está lá dentro. O problema do freela, né, que muita gente fala, é a questão da qualidade e do comprometimento, né, que é a questão de prazo, essas coisas. O freela, ele acaba pegando mais matérias do que pode. Isso quase sempre isso acontece, entendeu? Uhum. E aí que entra a qualidade, por isso que falam que a qualidade na redação é melhor. Porque ele tem um número reduzido de reportagens, o trabalho é diferenciado. E já sendo freela, você tem uma necessidade de pegar mais trabalho. E talvez isso possa acarretar erros e atrasos. Essa questão do comprometimento é bem importante, assim, porque o freela muitas vezes age dessa forma, né? Como eu recebo uma encomenda, estou te devolvendo um produto, né? E não é só isso, né? Assim, o nosso trabalho ele envolve muito mais, né? Você não gosta de comprar uma geladeira, entregaram lá e não tem mais nenhum comprometimento com isso, né? Quer dizer, então, depois que eu entrego uma matéria, eu ofereço assistência técnica, sim, entendeu? Quer dizer, se o editor tem dúvida... Pós-produção. Pós-produção, e mesmo depois de publicado, às vezes vem leitor com alguma dúvida, ou aquele assunto rende alguma outra pauta, e a gente vai... Você tem que estar dentro da empresa, né? Você tem que vestir a camisa também, mesmo sendo freela. E vocês que estão no dia a dia do mercado, acham que no futuro os jornalistas vão estar mais nas redações ou mais freelancers? Eu espero que esteja meio a meio, porque eu acho que é importante o trabalho da redação e é legal ter essa oportunidade de trabalhar como freela também. Eu também penso assim, eu acho que o importante é você ter mais gente na redação. Eu acho que o lugar do jornalista é na redação, assim, acho que não, essa ideia de virar freela, acho que não deve virar regra, assim, por mais que a gente veja que a tendência seja de demissões e tal, mas eu acredito, até torço para que seja assim. Obrigado. O Imprensa e Debate de hoje discutiu os pontos positivos e negativos de ser um jornalista contratado e de trabalhar como freelancer. Eu quero agradecer a presença dos jornalistas Romário Ferreira e da Juliana Nakamura. E se você tem alguma sugestão de pauta, mande um e-mail. A gente fica por aqui e até o próximo programa.